Oi gente, mais um vídeo novo no canal. No vídeo de hoje eu vou falar de um assunto que vocês sempre me perguntam, como que eu cuido do meu cabelo. Vou falar hoje sobre todos os cuidados, os hábitos que eu tenho com o meu cabelo, e eu acho que hoje ele está em uma das melhores fases. Estou muito satisfeita com ele, eu acho que ele tá bem bonito, enfim, tá saudável de fato. Como uma pessoa que já sofreu muito com o próprio cabelo, eu tenho propriedade pra falar sobre essas coisas pra vocês, sobre esses cuidados. Hoje eu vou falar sobre os hábitos, coisas que eu fui mudando, fui trazendo pra minha rotina, que eu senti que fizeram diferença. E se vocês quiserem, se vocês gostarem muito desse vídeo, comentarem, enfim, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mostrando os cuidados atuais, fazendo uma rotina de cuidado do cabelo mesmo, sabe? Não parece, mas eu sou uma pessoa que já sofri bastante com o meu cabelo. Então eu acho que antes de falar até dos cuidados, é importante contar um pouquinho da história do meu cabelo pra vocês. Eu sofri alguns cortes químicos ao longo aí da minha vida, né? Desde que eu comecei a fazer alguns procedimentos no meu cabelo, algumas químicas, sofri 3 cortes químicos, mas um deles foi o pior de todos e foi o que mais me traumatizou, que eu sofri em 2017, mais ou menos. E foi quando eu tive a maior perda de cabelo. E eu fiquei com muito medo. Eu fiquei bastante triste na época, porque eu achei que o meu cabelo não voltaria a ser como era antes. Eu sempre tive muito cabelo, o cabelo sempre foi muito volumoso. Mas nesse corte químico eu fiquei realmente muito preocupada, porque eu perdi bastante cabelo. Lembro que na época desse corte químico eu fazia 2 químicas ao mesmo tempo, mas eu sempre fazia essas químicas, e sempre antes de cada uma delas eu fazia o teste ali de mecha. Mas eu acredito que quando eu fui fazer a segunda química, a pessoa talvez tenha mudado de produto e causou uma reação muito grande no meu couro cabeludo, que fez com que o cabelo ficasse bastante frágil. Então eu fazia luzes, eu costumava fazer luzes, fazia progressiva também. Mas eu sempre dava um intervalo ali entre uma química e outra. E como eu disse, sempre que eu ia fazer uma ou outra química, eu fazia o teste de mecha, ver se o cabelo estava saudável, se ele ia conseguir passar por aquilo, enfim. Então eu fiz as minhas luzes como de costume, e um tempo depois eu fui fazer a progressiva, porque eu sempre tive o cabelo muito volumoso. A questão do volume sempre foi uma coisa que pegou pra mim. Depois do corte químico, a minha mentalidade mudou em relação a isso. Mas enfim, uns meses depois eu fui fazer a progressiva e deu uma reação, né? Eu senti uma reação muito forte. No dia seguinte, a progressiva, eu já senti o meu couro cabeludo, né, ali bem sensibilizado nessa parte da frente. E aí foi ao longo dos meses que o corte químico ele foi se intensificando, mesmo que eu fui perdendo bastante fio, enfim. E aí na época, né, eu fazia essas químicas em salões diferentes, só pra complicar um pouquinho mais. E aí quando eu voltei na cabeleireira que eu costumava fazer as luzes, assim que ela viu meu cabelo, ela já notou, né? Ela já percebeu que tinha alguma coisa errada. E ela começou a me dar algumas dicas e tal, me orientou sobre cuidados que eu poderia fazer pra poder melhorar a situação do meu cabelo. A primeira coisa que ela falou é: vamos parar com químicas. Não faremos nenhuma química até a gente sentir que o seu cabelo está forte. Isso pra mim foi bastante desafiador, porque eu sempre fiz, pelo menos a progressiva, né? Eu sempre fazia a progressiva. E ficar ali sem ter o cabelo alinhado, enfim, era uma coisa que pegava bastante pra mim. Ia ser difícil pra mim. Mas enfim, eu fiquei durante uns 3 anos, mais ou menos, só cuidando, tratando do meu cabelo. Nessa época, por conta do meu desespero, eu testei tudo que vocês podem imaginar. Tudo que eu via na internet, que eu sentia que poderia ajudar o meu cabelo, e a pessoa falava que poderia ajudar o meu cabelo, fazia. E aí, nesses 3 anos, eu aprendi bastante coisa. Eu vi coisas que davam certo, coisas que não davam certo. E aí, eu vou compartilhar com vocês os cuidados que eu fui tendo, eu fui percebendo que realmente traziam alguma coisa positiva pro meu cabelo. A primeira coisa que você precisa entender, se você, gata, estiver passando por uma situação complicada aí com o seu cabelo, é que você precisa entender o que o seu cabelo realmente precisa. Eu sei que existe essa recomendação, né? A gente cria ali um cronograma, que a gente compre máscaras de hidratação, reconstrução e nutrição, e faz total sentido isso. Eu lembro que na época do meu corte químico, a questão do cronograma foi algo que ajudou bastante. Só que ali dentro do cronograma, você precisa escolher a máscara, o produto que vai atender a necessidade do seu cabelo. O meu cabelo, por exemplo, na época que eu sofri o corte químico, ele precisava muito de reconstrução, ele precisava ser restaurado. Percebi que máscaras de nutrição, por exemplo, não davam um efeito tão legal, e a de hidratação, ela deixava um pouquinho a desejar, porque o cabelo estava bastante fragilizado. Hoje, com o meu cabelo normal,
eu percebo que máscaras de hidratação e de nutrição são 2 tipos de máscaras muito queridinhas pelo meu cabelo. Ele adora, se dá muito bem, né? Ele reage muito bem. Então a primeira coisa é que você precisa observar o que o seu cabelo realmente precisa. E não sai louca comprando vários produtos. Eu sei que nesse momento de corte químico, por exemplo, a gente fica um pouco apreensivo, que a gente não vê ali o nosso cabelo reagindo e tal, mas também sair usando qualquer produto que você vê por aí não é a melhor alternativa. E uma que se você escolhe um produto, usa um produto ali, usa outro, você acaba não investindo, tendo um tempo ali de utilização com aquele produto e talvez o seu cabelo acabe não aproveitando os benefícios dele. O segundo cuidado que fez e faz total diferença pro meu cabelo é investir em produtos bons. Quando eu falo produtos bons, não significa produtos caros. Existem produtos muito bons que não são tão caros assim, têm um valor acessível, e tem produtos muito caros que não fazem jus ao preço que eles custam. A terceira dica é manter o seu cabelo sempre limpo. Não precisa lavar o cabelo todos os dias, mas também ficar com o seu cabelo sem lavar por 5, 6 dias não é uma coisa que ajuda muito. E eu tenho sempre na minha cabeça um vídeo que eu vi um tricologista falando sobre o que acontece com o nosso cabelo quando a gente deixa o couro cabeludo muitos dias sem lavar. Eu não vou nem comentar com vocês aqui o que ele fala. Se vocês ficarem curiosas, depois vocês procuram o vídeo, vocês vão entender. E eu tenho certeza que depois disso vocês vão passar a lavar mais o cabelo de vocês. Fora que se isso não for o suficiente, é só lembrar do memezinho Márcia Sensitiva que tá tudo certo. Eu tenho certeza que você vai lavar o seu cabelo todos os dias. Mas assim, brincadeiras à parte, é uma coisa que influencia muito na saúde do seu cabelo. O quarto cuidado é evitar o uso de fontes de calor em excesso. Antigamente, eu tinha o costume de fazer chapinha quase que todos os dias no meu cabelo. Principalmente na fase em que eu não pude fazer progressiva, não pude usar química no meu cabelo. Isso não foi nada bom, porque além da sensibilidade que o cabelo já tinha por conta do corte químico, ainda tinha a questão da fonte de calor. Então, eu comecei a desapegar um pouco disso, a usar o cabelo mais natural, e quando eu lavo ele, costumo apenas passar um protetor térmico, algum finalizador ali, deixo secar ao natural. Deixo para usar a fonte de calor quando realmente tem necessidade. Quinto cuidado, e era uma coisa que eu subestimava um pouquinho, eu costumo falar muito lá no meu Instagram sobre isso, nós temos que ter um momento, além de cuidar em casa, nós temos que ter um momento de cuidar no salão também. Sempre que você puder, feche um pacote ou faça uma hidratação, uma reconstrução no salão, é algo que ajuda bastante. Além disso, tem a questão do próprio corte, né? A gente precisa fazer uma manutenção no nosso cabelo. Então, mesmo que você não vá todo mês no salão, toda semana, cuidado ali, tirar um momento para você poder fazer esse cuidado. E fora que ir no salão, ser cuidado por outra pessoa é tudo de bom. Eu recomendo não só pela questão de intensificar ali o cuidado, de ser uma coisa que vai ajudar o seu cabelo se reconstruir, enfim, se recompor, mas pela questão do autocuidado com você mesma. É algo que vai te fazer muito bem. O sexto cuidado são os cuidados extras, coisas que a gente acaba não pensando. Normalmente, quando a gente vê o cabelo muito sensibilizado, a gente já pensa no quê? Ah, pode ser uma alergia, pode ser a questão do produto. Ah, eu vou começar a ir mais no salão, vou fazer a máscara X, a Y. E a gente não pensa nas coisas básicas, como a questão da alimentação, né? O que a gente tá ingerindo no nosso dia a dia. A questão da hidratação, se a gente tá bebendo bastante água. Quando a gente lava o cabelo, a gente tem o costume ali, né, de esfregar a toalha quando a gente vai tirar o excesso de água. A questão da própria escovação, quando a gente vai desembaraçar, o tipo de acessório que a gente tá usando para desembaraçar. São coisas que geralmente a gente não pensa, a gente não olha, a gente tá com uma situação com uma questão complicada com o nosso cabelo, mas que faz total diferença. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa um like pro YouTube entender que os meus vídeos são vídeos que vocês querem sempre ver. E se inscreve também, ativa as notificações, tá? Um beijo, até o próximo vídeo.